Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos fortalecer as plataformas digitais. Meus amigos, já começou agitada a semana na política brasileira, né? E além de tudo, como além do esperado, vimos candidatos de puxadinhos do PT quererem assegurar seu palanque ao ex-presidiário de São Bernardo do Campo e, como sempre, de atacar candidatos de centro que também apoiam o atual presidente da República. Se nós avaliarmos esse contexto, eles tentam gradativamente criar a velha roupagem com o intuito de fragmentar o que eles chamam de fascismo ou de discurso de ódio, com as velhas falácias que é extremamente comum da esquerda progressista. E se levar em consideração todos os contextos que notabilizam as candidaturas vigentes, elas estão extremamente nacionalizadas. Alguns tentam criar narrativas que a polarização não é boa para o país. Porém, existe aquele tipo de situação. Polarização está atrelado à divergência de opinião. Só que o problema é que a velha guarda ela se sente incomodada com o seu reduzido espaço de conseguir criar as velhas narrativas, principalmente através de marketing, que ao longo de décadas serviu para maquiar a população e induzi-la a manter a perpetuação do velho poderio político e econômico. Porque se nós pararmos para analisar, várias vezes foram elencados que existe um Brasil antes de 2018 e pós-2018. O que significa isso? Que o país está às mil maravilhas? Não. Mas que a sociedade civil começou a abrir as portas para participar mais popularmente do quadro político brasileiro, sem as verdadeiras massas de manobras e da relativização democrática, transformando uma anarquia à medida em que se obriga a votar, mas não a participar diretamente dos desejos em prol do que envolvem a sociedade civil como um todo, visando criar uma Constituição mais líquida e, acima de tudo, dando garantias fundamentais para que o país possa crescer com liberdade, sem os fechamentos através do Estado brasileiro. Afinal, quando se fala em social-democracia, né, que foi praticamente quem elaborou a Constituinte de 1988, se fala em moderado socialismo que tenta gradativamente entrar na vida da sociedade com o Estado aparelhado e, acima de tudo, a gradual retirada de poder da sociedade civil. O verdadeiro liberalismo econômico, ele está atrelado a uma descentralização. Como que funcionaria essa descentralização, Diego? A descentralização significa retirar o peso do poder do Estado sobre a sociedade, principalmente sobre a economia, abrindo as portas para a concorrência ideal no que envolve a diversificação da atividade econômica e a amplitude do seu mercado. Ora, recentemente nós temos visto coisas bem comuns e para lá de esperada por parte do governo, por alguma camada da sociedade chamada de governo do amor.
é um governo que, naturalmente, além de aumentar a estrutura dos gastos públicos com o crescimento da máquina pública, já está mostrando que as estatais estão gerando prejuízo. Aí chega-se uma guerra de narrativas quando se pensa que as estatais elas têm poder de funcionamento à medida em que elas dão lucro, quando existe um governo mais liberal, que foi o caso do período de 2019 a 2022. Mas só que eu falo para vocês o seguinte: quem paga a conta das estatais não é a própria estatal. Se não houver propriedade privada para cobrir todos os déficits, não funciona. Afinal, o Estado propriamente dito, ele tem que dar conta da estrutura da empresa quando ela não consegue por si só gerar receitas. E isso gera o quê? Endividamento do Tesouro Nacional. Isso é público e notório se avaliar o contexto de toda a sua história, desde a criação das estatais entre o final dos anos 30 e início dos anos 40 e dos anos 50, presidido por quem mesmo? Pelo fascista Getúlio Dornelles Vargas. Que coisa, né? O fascismo prega Estado nos setores estratégicos da economia. E isso causa o que a longo prazo mesmo? Endividamento excessivo. Isso causa a necessidade do Estado ter que ficar subsidiando quando existe algum tipo de falha. Ora, eu pergunto a vocês, se nós pararmos para pesquisar todo o contexto da nossa história, se mostra que realmente estatização significa economia dependente do Estado. E economia dependente do Estado, ela cria cunhos e manobras extremamente artificiais para, de alguma maneira, mostrar uma autossuficiência inexistente. Enquanto existe uma economia administrada pelo setor privado, ela se torna estratégica à medida em que amplia o investimento gradual na tecnologia e barateia-se os custos quando o Estado faz sua parte de reduzir seus custos e, como consequência disso, reduz tributos. Isso sobrevaloriza a economia de mercado e obriga bancos a baixarem os juros, porque a entrada de dinheiro nas cadernetas de poupança significa que há um fluxo maior de capital. E o fluxo maior de capital, ele provoca juros baixos. À medida em que, posterior a isso, o crescimento real de dinheiro colocado pelo próprio mercado, sem intervencionismo estatal, mostra-se que outros investimentos são atrativos. O que significa de fato o lastro da sua moeda mediante a produção ideal, que é fracionada, no bom sentido da palavra, por todos os setores que representam o PIB nacional. Logo, a lógica econômica, ela significa quanto menos estados, menos impostos. Quanto menos Estado, mais concorrência. Quanto mais concorrência, mais economia, mais Brasil. Ok, tudo bem tudo isso. Nós estamos falando
daquilo que tem que ser. Mas o que está acontecendo no momento significa diretamente um quadro político totalmente fragmentado, onde o governo, ainda que governando por medida provisória, está conseguindo algumas vitórias, adiando a abertura do seu processo de impeachment. Porém, os gastos que são de cunho exclusivo da Presidência da República está se elevando de forma significativa, porque dentro de ministérios já criados podem ser criados autarquias institucionais, superintendências, e elevar ainda mais dentro daquele ministério um sistema totalmente aparelhado pelo Estado. Isso dá uma impressão de desburocratização, mas não é, porque quando se cria dentro de uma única pasta duas ou mais funções, significa que existe apenas o velho corporativismo para conseguir alocar todos os acordos construídos quando se ganha um pleito eleitoral. E quem domina isso? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Com os diretos acordos ou indiretos, em troca de votações de interesse do governo. E por esses parlamentares possuírem cargos dentro dessas pastas, é que também inviabiliza o processo de impeachment para quem já tem mais do que provas suficientes para o seu afastamento, não só pela irresponsabilidade fiscal, como também pelo fato de que não se trata somente de incompetência, se trata de manipulação estratégica. Isso é, criar razões menores para justificar a centralização das contas públicas. Como funciona isso? Vamos lá. Nós sabemos que o déficit público, em toda a sua trajetória, sempre fez parte de qualquer esfera de qualquer governo. Mas à medida em que você cresce um orçamento que não bate dentro dos números e metas cabíveis ao IDH, ao IDEB propriamente dito, e a todos os institutos que são fundamentais para medir o índice de crescimento e avanço da nação. É por aí que se enxerga o que está sendo mal gasto. E quando está sendo mal gasto, nasce os crimes de responsabilidade, o que é muito comum por parte desse governo que aí está, principalmente quando se leva em consideração que o governo propriamente dito diz que
não está nem aí para a economia, muito menos tenta de alguma forma criar expectativas e diz que o mercado tem que ter paciência, como se essas declarações estapafúrdias não fossem gerar problemas estratosféricos de um país que já tem sua indústria vulnerável com o resto do mundo. Isso causa uma retirada abrupta de investimentos. E quando se perde abruptamente os investimentos, é que a dívida cresce, seja pelo aumento dos juros, pela cotação do dólar e também pelo déficit público cada vez maior. Porque se não se tem atração de investimentos, reduz-se a possibilidade de crescimento. E como consequência disso, se a economia ela não consegue contrabalancear todo o custo do Estado, significa que o Estado está inflado. Significa que o Estado está atendendo demandas populistas que geram desgastes político-institucionais e retiram a moral, principalmente da soberania nacional. Ora, não queira criar na sociedade civil uma massa de manobra. Não queira criar, através do atual presidente da República, qualquer discurso em prol da população mais pobre, porque Estado não ajuda. Estado retira recursos da economia e concentra o poder recessivo, que se torna depressivo a longo prazo. Um grande abraço a todos. Deus acompanhe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.